Monkey Dragon, um homem que deixou de ser um marinheiro para se tornar um dos criadores do Exército da Liberdade, pois ele não conseguia enxergar nenhum tipo de justiça dentro da marinha. E com a união de Ivankov e Kuma, depois do incidente de Ohara, o Exército da Liberdade se tornou o Exército Revolucionário, uma força feita somente para combater os males do governo mundial. Mas enquanto Dragon estava na marinha, qual era a sua patente? Será que ele era um mero soldado ou seu nível era de vice-almirante para cima? Se você quer saber qual era o título de Dragon quando ele ainda era um fuzileiro naval, vem comigo que eu vou falar sobre isso agora. Mas antes, deixa aí aquele likezão e se inscreve no canal para dar essa moral. Estamos tentando alcançar a marca de 20 mil inscritos e o seu apoio é muito importante para nós. Dito isso, bora pro vídeo. Monkey Dragon, também conhecido como Dragon o Rebelde, é um infame comandante supremo do Exército Revolucionário. Mas antes dele se tornar um líder de uma revolução, ele fez parte da marinha sendo um fuzileiro naval, e isso só foi revelado recentemente no capítulo 1096 de One Piece. Mas qual seria a sua patente enquanto ele estava na marinha? Para responder essa pergunta, temos que nos aprofundar ainda mais na história. Uma coisa que já sabemos é que Dragon fundou o Exército Revolucionário há 22 anos atrás, após o incidente de Ohara. E nessa época, Akainu e Aokiji já eram vice-almirantes, pois podemos vê-los liderando o Buster Call que a marinha enviou para destruir o reino de Ohara. E se levarmos em conta que Akainu tem a mesma idade que Dragon e Aokiji chega a ser ainda 6 anos mais novo do que os dois, isso poderia mostrar que Dragon naquela época deveria ter a mesma patente que eles dois. Contudo, quando o incidente de Ohara aconteceu, Dragon já não fazia mais parte da marinha há pelo menos 3 anos, pois podemos ver no flashback de Kuma que há 25 anos atrás, no momento em que Kuma estava conversando com Dini, ele revela que Dragon fazia parte do Exército da Liberdade e que seu grupo vinha fazendo protestos pelo mundo todo e que finalmente Dragon recebeu uma recompensa por sua cabeça. Isso significa que pelo menos há 25 anos atrás, Dragon já estava lutando contra o governo mundial. E de acordo com as palavras de Kuma, a recompensa de Dragon não deve ter saído assim que ele começou a criar protestos. Então, provavelmente, Dragon deve ter abandonado a marinha há pelo menos 25 anos atrás. Tendo isso em mente, como Dragon tem 55 anos no presente momento, isso significa que há 25 anos atrás ele tinha 30 anos de idade. Levando em conta que Aokiji já era um vice-almirante aos 25 anos, isso significa que Dragon poderia muito bem ter uma patente alta também quando estava na marinha, pois idade o suficiente para isso ele tinha, o que mostra que ele pode ter sido um vice-almirante ou até mesmo um almirante naquela época. Porém, temos que pensar que talvez Dragon fosse que nem o seu pai, já que Garp nunca quis aceitar ser promovido a almirante. Então Dragon poderia ter feito a mesma coisa e nunca aceitou nenhuma promoção em sua carreira. Porém, isso é uma coisa que eu duvido muito, pelo fato dele ter dito para Kuma que ele não viu justiça por parte da marinha, e por isso ele quis se tornar um revolucionário. O que indica que na verdade ele deve ter tido alguma patente alta de pelo menos vice-almirante para cima, pois dessa forma ele poderia ter acesso às coisas tão horríveis feitas pelo governo mundial. Além do mais, ainda no capítulo 1097 de One Piece, Dragon diz que os novatos que se unirem ao Exército Revolucionário precisarão aprender a usar armas para entrar em combate, o que mostra que ele não só é forte, como também é inteligente, e sabe muito bem o que deve ser feito para lutar contra o governo mundial. Isso significa que por causa de sua força e sua inteligência, ele seria promovido rapidamente na marinha. Outro ponto que também precisa ser ressaltado aqui é que parece que Dragon também tem uma logia apelona, na qual muitos acreditam que deve ser a Akuma no Mi do vento ou então da tempestade. Se pararmos para prestar atenção, veremos que a maioria dos almirantes tem uma Akuma no Mi do tipo logia bastante poderosa. Por exemplo, Akainu comeu a Mago no Mi, que é uma Akuma no Mi do tipo logia do magma. Kizaru comeu a Pika no Mi, que é uma Akuma no Mi do tipo logia de luz. Aokiji, que também já foi um almirante, comeu a Rie no Mi, que é uma Akuma no Mi do tipo logia do gelo, ou podendo dizer também como a Akuma no Mi do frio. Ryokugyu comeu a Mori no Mi, que é uma Akuma no Mi do tipo logia da floresta, e pode ser considerada também
como uma Akuma no Mi da natureza. E por último, temos Fujitora. Dentre todos os almirantes mencionados, ele é o único que não comeu uma Logia, pois a sua Akuma no Mi é a Zushi Zushi no Mi. Ela é do tipo Paramécia, que pode fazer com que o usuário controle a gravidade em uma determinada área que ele escolher. Porém, o fato é que podemos ver que dentre esses 5 últimos almirantes, pelo menos 4 deles têm uma Akuma no Mi do tipo Logia muito apelona, o que mostra que Dragon pode sim ter comido a Akuma no Mi do tipo Vento. Isso poderia criar um paralelo muito interessante com o atual almirante de frota Akainu, pois os dois têm a mesma idade e estavam na marinha na mesma época, porém cada um seguiam por um caminho diferente, no qual eles achavam que era verdadeira justiça. Então quem sabe nos próximos capítulos não veremos uma batalha entre eles dois acontecendo. Dragon versus Akainu, um possível ex-almirante ou vice-almirante versus o atual almirante de frota da marinha. Eu espero ver essa batalha acontecendo, nem que seja ainda nesse flashback de Kuma, já que Jinny foi capturada e Akainu é um dos que eu suspeito que possa ter sequestrado ela. E nesse caso, se Dragon for ao seu resgate, essa batalha poderia sim acontecer. Mas agora eu quero saber de vocês. Você quer ver a batalha de Dragon versus Akainu acontecendo no flashback de Kuma, ou quer ver essa batalha acontecendo no momento atual, com Dragon invadindo Mary Joyce para resgatar Kuma, e ao chegar lá, ele acaba se encontrando com Akainu? Deixa aí nos comentários e vamos resenhar. Por enquanto isso é tudo, eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.